Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou Letícia Veloso, sou sócia da Index, agência de estratégia de comunicação, e estou aqui hoje para mediar uma mesa super importante de um tema de super evidência hoje, que é a sustentabilidade na beleza. E para essa conversa eu vou receber duas especialistas no assunto que representam marcas que hoje estão transformando a indústria brasileira da beleza. Então, super honra de estar aqui com as duas. Beatriz Branco, gerente de comunicação corporativa e sustentabilidade da Veleda, e Vanessa Kopp, gerente de expansão e parcerias estratégicas da Simple Organic. Bem-vindas, Bia e Vanessa. Tudo bem? Tudo. Que Tudo bom. bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu vou, para contextualizar um pouco o nosso bate-papo hoje, eu vou apresentar alguns dados aqui de um cenário atual da indústria da beleza no Brasil, só para a gente iniciar o nosso bate-papo. Então, um levantamento feito pela Economist Intelligence Unit mostra o crescimento da busca na internet por produtos sustentáveis. Só no Brasil, os tweets sobre os assuntos aumentaram 82% nos últimos 5 anos. E com a pandemia, a gente sabe que o movimento ganhou ainda mais força, né, e espaço, aliado a uma preocupação do consumidor entender a origem, entender o descarte, né, de tudo que ele está adquirindo. E a gente pode também perceber o número de crescimento de novas marcas no mercado, marcas antigas se transformando, e a gente sabe que a comunicação é a chave mais importante para conquistar novos consumidores, e vocês duas aqui, Bia e Vanessa, trabalham em marcas que têm uma comunicação muito interessante e transparente. Então, eu quero muito conversar sobre isso hoje, porque a gente sabe que a transparência é essencial, né, nesse momento de comunicar a sustentabilidade. Bom, vamos falar um pouquinho. Bia, pode começar. Eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória, como aconteceu o despertar da sustentabilidade na sua vida. Bom, Letícia, eu comecei esse despertar na sustentabilidade, ele veio muito junto com a minha trajetória profissional, né? Ele veio também com algumas questões particulares de valores que eu tinha, mas começou a ficar mais forte a partir do momento que eu comecei a, de fato, trabalhar. Então, eu comecei minha carreira, né, corporativa numa indústria de alimentos, e foi nesse momento que eu comecei a ler a lista de ingredientes dos alimentos, tá? Então, foi justamente por estar dentro de uma indústria, né, alimentícia que eu comecei a me atentar ao fato de que eu precisava saber que tipo de alimento, o que estava dentro daquele alimento que eu estava consumindo, né? Então, começou dessa inquietude, então eu queria entender o tipo de ingrediente que eu estava colocando para dentro, né, digamos assim. E logo na sequência, eu comecei a fazer isso, começou a virar um hábito, eu comecei a fazer isso para tudo, né? Então, eu comecei a ler a lista de ingredientes de cosméticos, de produtos de limpeza, de tudo, né? E comecei muito me preocupando, né? Inicialmente por uma questão de saúde mesmo, mas depois já começou a se ampliar um pouco mais e começar a entender, além do aspecto de saúde, eu comecei a me questionar muito da origem daqueles ingredientes, principalmente quando eu comecei a entender melhor da parte de cosméticos, né? Então, quando eu via que tinha parabeno, derivado de petróleo, eu falava, gente, eu estou passando isso na minha pele, né? E eu não estou sabendo. Então, começou nesse sentido. E aí, logo a sequência foi começar a entender o impacto que aqueles ingredientes tinham no meio ambiente. Então, foi um misto aí de curiosidade particular, de uma certa inquietude de não saber o que aqueles ingredientes significavam, né? E começar a ir atrás de informação e cada vez mais informação. E aí, coincidentemente, o meu trabalho me ajudou muito nesse sentido, né? E aí, eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter consciência, né? Começa a ter informação, mas principalmente consciência do que tudo aquilo causa, não só para mim, mas para o planeta, né? É muito difícil você dar um passo para trás e voltar a ser como você era, né? Então, essa pequena atitude de começar a ler a lista de ingredientes e tentar entender o que eles significavam, me levou a ter uma mudança muito grande no meu hábito de vida, né? Inclusive nos meus hábitos familiares aqui.
todo mundo foi impactado por isso. Então, eu acho que a consciência aí é um processo chave, né? É algo chave para a gente começar uma transformação individual e do indivíduo começar a impactar o coletivo, né? E é um caminho sem volta. Muito bom, muito bom. E você, Vanessa, conta um pouquinho pra gente. Como é legal ouvir as histórias de todo mundo, assim, né? Porque cada um tem uma forma de entrar na sustentabilidade, né? Bom, eu comecei a minha vida profissional na academia, né? Comecei a dar aula muito cedo, sou formada em design e trabalhei com moda por muitos anos. Então, acho que como profissional eu sempre busquei tanto pessoalmente como até para ensinar, né? Eu sempre fui muito entusiasta de novidade, de inovação, de busca, né? E a preocupação com pessoas e trabalhava com projetos sociais desde pequenininha, junto com a minha mãe. Então, isso sempre teve dentro de mim, assim. E na academia eu tive a oportunidade de coordenar, né, vários alunos e ver a moda evoluindo de uma forma que às vezes também não concordava muito. E então foi quando eu decidi até fazer um mestrado, né, em design com foco em sustentabilidade, porque eu queria mostrar para as pessoas que a gente podia as marcas, o consumo em si, ele pode ter um impacto positivo. Então, eu comecei um estudo na academia sobre as 5 peles de consumo, né? Como que as pessoas consomem e como isso também reverte automaticamente no planeta. E eu acho que eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu conheci um estudioso austríaco que falava muito que a gente é o que a gente come, o que a gente passa na nossa pele, o que a gente vive, né, no nosso ambiente, e que automaticamente as nossas escolhas fazem com que o mundo seja o mundo que ele é hoje. Então, foi uma oportunidade muito grande na minha vida que me fez me apaixonar ainda mais por essa questão da sustentabilidade e automaticamente hoje o meu trabalho, né, me trouxe para uma empresa que nasceu sustentável e que tem isso, né, dentro das seus principais valores, e isso me deixa mais feliz ainda, porque parece que eu me sinto completa todos os dias, assim, porque a gente vê o que é possível fazer realmente para o planeta, para as pessoas e conseguir gerar realmente um impacto positivo. Muito bom. Ouvindo vocês dois falarem, assim, eu acho que tem várias coisas que eu me identifico. Uma, eu acho que é a referência em casa, né, Vanessa? Quando você fala que você ia com sua mãe nos projetos sociais, tal, eu também tive essa referência em casa, e quanto isso é importante, né? Hoje eu sou mãe de um bebê de 5 meses, e eu penso em cada, assim, iniciativa, cada atitude, cada coisa que eu vou comprar, porque eu sei que isso vai fazer diferença na história dele, já nascer, né, pensando com essa consciência, né? E quando a Bia fala que a hora que você toma consciência e de que do impacto que você gera no meio ambiente, na sociedade, né, com o seu consumo, não tem volta, né? Não tem como a gente simplesmente falar assim, olha, não, vou voltar a consumir, não realmente não tem volta. Então, é uma trajetória aí muito, muito interessante que só tende a evoluir, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre clean beauty, né? Que é esse termo da beleza limpa que a gente usa. E o que significa o clean beauty, né? A beleza limpa. Ela é uma tendência, ela é um caminho para o futuro, ela é esse caminho de consciência que não tem mais volta, né? Conta para a gente, podemos começar aqui pela Vanessa. Vanessa, conta para a gente um pouquinho o que significa esse termo, né? Ele começou muito como, né, algumas pessoas tratam ele como uma tendência, né? E eu acho que hoje é um despertar realmente de consciência das pessoas que eu acho que até pós-pandemia eu vejo por muitas pessoas que eu conheço próximo a mim começaram a pensar, meu Deus, né? O que de fato eu estou consumindo? O que eu estou levando para o planeta? Assim, né? O que eu estou gerando? Assim, porque as pessoas começaram a despertar uma curiosidade até por mais marcas com propósito e com de fato o que elas estão consumindo, o que tem dentro dos produtos e onde isso vai, né? Como isso impacta, né, no dia a dia delas. Então, ele começou muito como uma tendência, mas ele praticamente hoje, né, tipo, ele é uma realidade, né? É uma questão, tipo, hoje que a beleza limpa, ela tá já posta para as pessoas, né? A única questão eu acho, não sei se a Bia vai concordar comigo, é que muitas empresas se apropriaram, ou muitas pessoas se apropriam do termo clean beauty para dizer que são limpas, né? E na verdade, quando você vai olhar as formulações ou as ações que a empresa realiza, na verdade, isso não está dentro
dos produtos, né? Porque você ser limpo de verdade é você ter a preocupação com os ingredientes que você usa dentro dos seus produtos, né? As ações que a empresa faz. Então, existe uma série de fatores que façam com que uma empresa seja de clean beauty, né? E hoje, às vezes, o mercado se apropria do tema, né? Do termo clean beauty para poder surfar a onda, às vezes, né? Do que está vindo e desse despertar de consciência das pessoas. Eu concordo muito. É muito difícil, o consumidor não sabe separar sozinho, né, o joio do trigo, digamos assim, né? E eu vi isso muito pela minha própria trajetória nessa leitura de ingredientes, né, que eu precisei ir atrás e buscar o que cada um daqueles ingredientes significava, né? E quem que faz isso por nós, né? Ninguém faz isso, né? Nenhuma marca vai escancarar lá e falar, ó, ou poucas marcas, digamos assim, né? Mas eu, falando um pouquinho desse movimento Clean Beauty e linkando um pouquinho com o que você falou no final da sua fala, Letícia, que você se tornou mãe, você começou a pensar, é muito interessante porque a maternidade é um dos pontos de entrada e de virada de chave muito fortes, assim, para a beleza limpa, digamos assim, né? Porque se antes você usava qualquer produto e você não se preocupava muito mais se aquilo ia fazer bem para você ou se ia fazer mal, né? Se você não ficava questionando muito o que ele causava, você estava muito mais pensando ali em estética ou em eficiência e tudo mais. Eficácia, desculpa. E quando você tem um bebezinho, você pensa, nossa, o que isso está fazendo nele? E aí você começa a ir além, nossa, mas então, se eu começar a usar muito, né, produto que tem muito sulfato, isso começa a poluir as águas, e meu filho vai viver num ambiente onde as águas estão poluídas no mundo. Então, quando a gente vira mãe, eu também sou mãe de um menino de 2 anos e meio, minha virada de chave foi antes, mas eu percebi isso, né, na indústria, que de fato é uma virada de chave quando a gente se torna mãe. A gente passa a ter uma consciência não só por nós, mas pelo outro também, né? E aí, falando em Clean Beauty, né, eu acho que sim, começou com uma tendência e até acho que era muito nichado e até um pouco mal visto, eu diria. Então, a gente escutava muito assim, essas marcas naturebas, assim, que não funcionam, de uma maneira, às vezes, até um pouco pejorativa, né? E hoje a gente vê que não, que a coisa se expandiu de uma forma que até quem não usa 100%, talvez, produtos cosméticos verdes, mas está querendo experimentar. Puxa, eu quero entender o que isso faz, né, por mim, eu quero ir mais atrás desse assunto. Agora, o que eu vejo é que o Clean Beauty, na realidade, para as pessoas que realmente adotam isso como uma prática, né, dentro das suas escolhas, é que, de novo, ela vai muito além só da compra do produto de cosmético, né? Geralmente envolve toda uma mudança de comportamento no seu entorno. Então, você passa a mudar muitas vezes os alimentos que você consome, você passa a questionar a origem das marcas de roupa. Então, é um movimento que talvez ele, para algumas pessoas, começa, talvez em beleza, mas ele começa a se expandir. De novo, é um processo de despertar de consciência. Então, ele não é só para um segmento, né? E eu acho que o Clean Beauty ele vai além do ingrediente em si, né? Então a gente está falando, e isso vale para todas as práticas verdes e limpas de segmento, né? A gente está falando sim dos ingredientes, mas a gente está falando da maneira como eles foram extraídos também, né? Então não basta ser, exemplo, uma romã, mas ela foi extraída de uma maneira completamente antiética, na qual prejudicou o agricultor, na qual não dividiu renda, né, de uma maneira justa. Então, a cadeia inteira ela tem que ser avaliada, né? E para mim isso é clean beauty, né? E eu concordo muito com a Vanessa quando a gente fala que muitas marcas estão se apropriando. Então, você vê várias marcas, né? E aí é uma falha muito da nossa legislação brasileira, porque a gente não consegue diferenciar o joio do trigo, de novo, pela legislação. Então, as empresas e as marcas podem colocar praticamente tudo que elas querem nas embalagens, né? Fazer um rótulo verde e vender que aquilo é verde, né? Que aquilo é limpo, enfim. A palavra sustentabilidade agora está sendo usada por absolutamente todo mundo, né? De uma maneira, assim, quase banal, né? Como que a gente vai a fundo e entende se aquilo realmente é sustentável, né? Precisa ver do consumidor. Eu acho que vir de poucas marcas, assim. E na verdade, até desculpa, Bia, te interromper um pouquinho, mas completando, né, o que você estava falando, vocês ali, né, falando,
somos mães, a maternidade nos desperta essa consciência. Eu também sou mãe, né? Tenho uma filha de 13 anos e vejo a mudança nela. Hoje a minha é maior do que de vocês, então até aproveitando essa questão de é uma responsabilidade do consumidor também, de a gente, né, entender e ler rótulos e tudo mais, porque ela hoje tem uma consciência que talvez eu com 13 anos eu ainda não tinha essa consciência, esse olhar, né, de mãe, o que essa marca faz e aonde, que produto você usa e como que a gente, assim, ela é uma entusiasta, assim, da marca, né, e tudo mais, ela tem muito essa preocupação com o propósito, e eu vejo que isso é uma crescente, né, isso realmente cresceu muito, porque quando a gente fala de ingredientes e quando a gente fala sobre o que a gente está consumindo, eu nunca vou esquecer uma frase de uma cliente que ela me falou, ela me disse assim, a minha avó me falou que eu não posso passar nada no meu corpo que eu não possa comer. Se eu não posso comer um petrolato, se eu não posso comer um silicone, como que eu passo isso na minha pele, sendo que a minha pele, apesar de absorver de uma forma menor, né, ela absorve. Para onde vai? E essa frase ficou registrada na minha cabeça porque, assim, nós nascemos naturais, né? O clean beauty, a natureza, né? Os elementos da natureza, eles são milenares. A gente usou ele por muito tempo. Então, eles têm eficácia comprovada há muitos anos, né? A indústria sintetizou, né? Foi sintetizado, né? Por uma questão óbvia, talvez até de crescimento nas décadas de 50 e tudo mais. Mas as pessoas agora elas estão pensando assim, poxa, mas a minha avó ela tinha uma pele linda. E como que era a pele da minha avó? Né? O que ela passava no rosto? Às vezes ela não usava produtos sintéticos, ela usava produtos naturais, ela usava, né, matérias-primas naturais. Matérias-primas naturais, elas passam até a nossa dor de barriga em algumas situações, a nossa dor de cabeça. Então, assim, a natureza, ela tem um poder, né? Ela tem, a gente fala, eu sempre falo assim, a gente acredita muito no poder da matéria-prima da natureza. Ela tem um valor muito grande. E eu acho que isso está diretamente ligado a essas questões, né, que a gente fala no Brasil e tudo mais. E aí, quando você cita a legislação, aí sim, né? Realmente, por isso que as empresas acabam se apropriando, porque a gente não tem uma legislação brasileira que certifique, né, o que você precisa ter para ser uma indústria limpa. Sim, e eu ouvindo vocês falando sobre essa questão do consumidor, bom, a gente entende, né, quando a gente fala de consumidor, da responsabilidade das marcas, da legislação, né, a sustentabilidade é uma responsabilidade compartilhada, né, então é a responsabilidade da sociedade civil, nós, consumidores, precisamos nos informar e saber o que a gente está consumindo, ter a responsabilidade de consumir algo que não está gerando impacto negativo, de fazer o descarte da maneira correta, né. A gente tem as marcas de iniciativa privada, que, como vocês, né, que tem a responsabilidade de ser transparente, né, de oferecer para o cliente um produto clean beauty, mas não pensando só na matéria-prima, mas na cadeia inteira, como a Bia falou, né? Então tem essa responsabilidade e a responsabilidade do poder público, né? Em criar legislações e que possam realmente fazer sentido e possam acompanhar essa evolução, né, e poder entender se as marcas estão fazendo realmente o que estão prometendo, né? Então, assim, só para a gente pensar, bom, estamos ali compartilhando uma responsabilidade, né, com a sustentabilidade. Agora, eu fico pensando como o consumidor pode ter cada vez mais acesso, né, ao que ele está consumindo, cada vez mais acesso a um produto de qualidade, que realmente pense a cadeia como um todo, e essa questão também de legislação. Como consumidor, quem ele deve cobrar para que ele possa ter acesso, né, a um produto de qualidade e com tecnologia, com impacto positivo, né? Como vocês entendem esse papel do consumidor? Eu entendo que o consumidor ele não é o único agente de mudança, obviamente, em todo esse processo. Talvez se a gente fosse depender só do consumidor mudar, provavelmente seria o que levaria mais tempo para fazer a mudança acontecer, né? Mas eu acho que a mudança vem a partir do momento que a gente diz não, eu não quero comprar dessa marca, né? Eu vou buscar marcas que sim, que tenham uma certificação que eu conheço, que eu fui atrás para entender, uma certificação B, por exemplo, de empresas B, uma certificação IBT, uma certificação de orgânico, Ecocert, Natru, IBD, enfim.
eu vou procurar melhor escolher, né? Eu não vou me deixar levar pelo consumo excessivo e sair comprando qualquer coisa que eu vejo pela frente. Então, eu acho que a escolha do consumidor, né, o poder, na verdade, do consumidor está justamente na escolha e na opção de falar, não, eu não quero uma marca assim, né? E informação hoje é o que a gente mais tem, né? Acho que, lógico, é difícil muitas vezes fazer essa separação do que de fato é verdade, do que é uma mentira, né? Mas buscar fontes confiáveis, né? Que existem desde universidade até veículos que já são, né, de reputação reconhecida, enfim, e tentar buscar um pouco mais de informação. Eu acho também que as escolas, hoje em dia, elas têm um papel também muito importante na formação dessas crianças, desses jovens, porque na minha época eu não tive educação ambiental na escola. O máximo que eu tive, eu sou de Curitiba, né? Curitiba é bem conhecido pela reciclagem, enfim, pelo programa de reciclagem. Foi o máximo de ambientalmente, digamos assim, de contato que eu tive com esse universo ambiental na escola. E eu acho que as escolas hoje em dia elas têm um papel de ensinar a educação ambiental para as crianças, de ensinar desde cedo o que significa, né? Cada tema, né? Assim como educação financeira, por exemplo. Então, eu vejo que a mudança vai vir desse tipo de transformação, quando eu penso em consumidor, né? Eu acho que o consumidor também, ele pode, assim, né, o que ele pode exigir, qual pode ser o papel dele, né? Às vezes é exigir uma própria transparência das marcas, né? Você então, que legal, mas e o que você faz? Quais são os projetos que você atua? Quais são as certificações, né? A Bia citou algumas muito boas, né? Em termos de sistema B, de carbono neutro, compensação. O que você faz? Quais são as práticas? Você consegue me mostrar de onde vem a cadeia, de onde vem o produto? Né? Ele é rastreado, ele não é? Quais são as empresas que trabalham com vocês? Né? Os fornecedores de vocês, eles apresentam certificação? Isso é uma pergunta que pode vir do consumidor, né? Mudar a legislação vai ser muito difícil, né? A legislação, quem teria que... Eu acho que aí é o papel das marcas. As marcas que hoje são clean beauty de verdade, na minha opinião, poderiam se unir e tentar trazer um projeto que faça realmente, que comprove, assim, né? O que precisamos para certificar dentro da legislação que uma marca é clean beauty, que ela tem essa preocupação. Então, acho que aí é o papel aí em conjunto dessas pessoas que estão criando esse movimento, né? Dessas marcas que estão criando esse movimento, para mostrar que já existe uma preocupação não só das marcas, mas do consumidor, e que isso é muito importante. Então, aí acho que na questão, né, de leis, isso é uma responsabilidade das marcas junto com outras pessoas para a gente chegar nesse nível, né? Porque o consumidor ele não vai conseguir chegar tão longe, mas o consumidor ele pode questionar. E hoje as informações estão ali, né? A internet ela tem muita informação de confidência, né? Confiáveis, né? Claro que a gente não pode ler isso num simples post e dizer, ela é limpa porque ela fez isso, mas e o resto? Né? Então, assim, a gente tem que buscar a fundo realmente e fazer esses questionamentos. Às vezes, as pessoas elas querem a sustentabilidade, mas elas não vão atrás da sustentabilidade. Elas acham legal, elas falam, nossa, essa empresa é uma empresa verde, que legal. Mas o que ela faz para ser verde? Né? O que ela gera de impacto positivo? Porque eles leem e a leitura às vezes é dinâmica, então você diz assim, ele legal, eles são, mas às vezes eles têm uma pequena ação sustentável, enquanto todo outro processo não é. E aí entender de fato, né, quais são os processos, do que isso depende, né? Hoje a gente se preocupa muito com N situações desde realmente da plantação, quais são os produtos que são utilizados para o cultivo desse produto, né? Como ele é extraído, quem são as pessoas que extraem esses produtos, né? Elas estão em condição justa de trabalho ou não? Então, assim, existem N questões que as pessoas podem questionar. Elas podem perguntar realmente assim, ok, que bom, né? Gosto muito disso que vocês fazem. Me mostra, seja transparente, né? Me ensina como eu posso ser assim também, como eu posso fazer o meu papel, qual é o meu papel social para poder seguir isso junto com vocês, né? Eu acho que isso também aí é parte do consumidor.
Eu queria até, desculpa, Letícia, usar um exemplo que não é fácil, mas, por exemplo, quando a gente fala, né, de ingrediente natural, enfim, é um exemplo de como a gente pode ser, às vezes, enganado, né, do que parece sustentável, mas nem sempre é. Então, tem um ingrediente que é amplamente usado na indústria, tanto alimentícia quanto cosmética, que é o óleo de palma, que é o azeite de dendê, né, digamos assim, no Brasil seria o azeite de dendê. E a maior parte da origem desse ingrediente, ele vem do mundo, né? Ele vem do Sudeste Asiático. Então, é um ingrediente natural, bacana, né? Tá dentro de alimentos, tá dentro de cosméticos. Mas o que acontece? A gente está tendo aí um desmatamento absurdo, né? Da floresta tropical onde a palma está, para que possa servir de ingrediente para cosméticos e alimentos. Então, assim, como que eu encontro um óleo de palma? Como é que eu sei que naquele produto, às vezes um sabonete, que fala, é 100% vegetal. Puxa, legal, não está usando ingrediente animal, mas está usando óleo de palma. Mas de onde vem aquele óleo de palma? Desmatou a floresta, né? Para chegar, para obter esse ingrediente ou não? Isso a gente não sabe se a gente não for atrás e não questionar. E isso é o tipo de coisa que pouca gente é transparente. Da onde veio o seu óleo de palma, por exemplo, né? Porque você não vai ficar falando, veio lá do Sudeste Asiático, lá eu desmatei um monte para conseguir esse óleo, né? Então, assim, às vezes a gente também é enganado, e aí que eu acho que vem a história do greenwashing, complicadíssimo. Então, tudo bem, é 100% vegetal, não usou ingrediente de origem animal, mas o que foi feito para obter aquela matéria-prima, né? Isso é muito fácil da gente ser enganado com isso se a gente não vai atrás, se a gente não questiona, né? Então, eu acho que a Vanessa tem um ponto que cabe a nós também perguntar, né? Sejam transparentes, exigir isso das marcas, né? E graças a Deus, hoje a gente tem as redes sociais que podem ajudar bastante a gente com isso, né? Colocar a nossa voz, perguntar e sermos ouvidos, né? Super. E eu acho que exige investimento de tempo, né? A gente fala, a gente ter boas atitudes, não adianta ter boas práticas e construir uma marca, você precisa investir tempo nisso, né? Você precisa pesquisar, precisa entender melhor e se aprofundar nessas informações, né? Mas vale a pena. Eu falo que assim, a gente investe tempo, mas vale a pena porque a gente, né, fica com a consciência limpa de que você está gerando um impacto positivo no seu dia a dia. Eu queria saber, assim, de vocês. Bom, a gente falou né, tá falando agora, assim, dos impactos que a indústria da beleza pode causar, né? Mesmo as marcas que se dizem mais conscientes, de boas práticas e tal, ainda podem causar impactos negativos. Quais são os desafios hoje, né? Porque a gente vê muitas marcas novas nascendo já com novo posicionamento, né? Com mais sustentáveis, assim, já nascem com esse posicionamento, com essas boas práticas, mas muitas marcas grandes, marcas mais antigas, têm uma dificuldade de se transformar, porque realmente é desafiador, né? A gente sabe quão desafiador é. Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês que estão na indústria, né? Quais são esses desafios, né, para você se transformar uma marca beleza limpa, uma marca clean beauty e realmente manter essas boas práticas a longo prazo? Hoje eu acho que os desafios são enormes, né? Hoje ainda o mundo está numa mudança grande, assim, em todos os sentidos quando a gente fala em sustentabilidade e nessas práticas. Por exemplo, às vezes você quer conseguir uma embalagem diferenciada, você não encontra no mercado, né? A gente precisa fazer muita pesquisa para encontrar marcas e empresas que tenham embalagens sustentáveis, por exemplo, né? Porque o nosso produto ele merece também uma embalagem sustentável. E qual é a reciclabilidade dessa matéria-prima, por exemplo, né? Quanto isso impacta? Em quanto tempo ele retorna? Como ele retorna para o meio ambiente? Então, assim, empresas hoje que têm esse propósito, que buscam isso, às vezes, né, para a grande é difícil porque eles vão ter um alto custo de mudança então, também. Eles vão ter que pensar porque isso hoje não é tão acessível quanto o que não é, né, tipo, sustentável. Então, o custo é mais alto. Então, automaticamente, para empresas limpas, né, e a gente, às vezes, as pessoas, mas o preço desse produto, gente, qual é o valor agregado nesse produto? Porque o custo é mais alto. O
custo de matéria-prima, ele interfere muito em todo o processo, porque você tem toda uma preocupação que você precisa ter, então hoje a gente tem essa dificuldade. É a mesma coisa a questão de plantio, né? De você encontrar fornecedores que te garantam a certificação de um produto realmente limpo, né? Porque hoje, que às vezes a gente até fala um pouco da diferença entre natural e orgânico, né? Natural é o que vem da natureza, mas se você usar uma quantidade X de agrotóxico, apesar dele ser natural, você está introduzindo. Eu falo muito isso até às vezes no que a gente compra no supermercado, na feira, né? O tomate que é natural, lindo, gigante, mas cheio de agrotóxico. E um tomate orgânico, pequenininho, gostoso, que às vezes parece até ter uma cor diferente, né? Mas que aí sim foi tratado realmente com produtos que ele se torna limpo e não né, tipo, com agrotóxico, né, a palavra correta. Então, assim, isso é para a indústria também, né, para a gente que trabalha com isso, também um grande desafio, não só para os grandes ou para os pequenos, porque ainda existe, né, uma dificuldade de você encontrar fornecedores que tenham isso. No Brasil, a gente não tem uma legislação correta, então, assim, a gente liberou vários agrotóxicos e hoje teve uma liberação abusiva até de alguns agrotóxicos. Então, hoje, por exemplo, a gente procura muito assim, quais são os produtos que você usa dentro da sua produção. Porque não me adianta ser apenas um produto natural se ele for nocivo. Né? Então, assim, a gente tem muitos fatores importantes para a gente olhar para dentro dessa cadeia. Né? Então, assim, hoje é um desafio muito grande, acredito, em todas as marcas, porque a gente precisa olhar o processo como um todo, aonde é plantado, o que é utilizado para esse plantio, como é extraído, né? A Bia deu exemplo antes. Adianta eu plantar e extrair e desmatar? Não. Como é feita a reposição? Hoje a gente já tem projetos que nos mostram, né, a reposição que eles fazem. Então, se eles extraem uma argila de um determinado solo, qual é o período que ele precisa ficar para renascer, para recompor essa terra? Então, esse também é um processo. Existem estudos hoje que são muito bacanas, que eles falam que espécies precisam crescer juntas. Então, eu não posso plantar, por exemplo, só uma espécie porque é aquela que eu vou usar para o meu produto. Eu preciso que ela esteja inserida num ecossistema para que ela realmente seja limpa e que ela cresça e que ela seja saudável. Então, são vários processos. E após tudo isso, ainda tem o processo que vai aí para a indústria, né? Que aí você coloca na embalagem, o processo de venda, como isso chega no consumidor, como é que a gente compensa o transporte, porque a gente tem o transporte dele, então como é que a gente trabalha isso? Então, a gente precisa se preocupar realmente com todo o processo. E aí, chegou no consumidor, e aí qual é o papel do consumidor? Ele vai retornar essa embalagem? Ele traz isso de volta para a gente poder reciclar? Então, é um ciclo, né? Eu falo que realmente isso é a economia circular, né? Desde que você começa, entra no processo e chega até o final dele. Então, é bastante desafiador. E eu acho que, em termos das indústrias, né, das grandes indústrias, né, eu acho que passa, complementando um pouquinho o que a Vanessa falou, existe sem dúvida o desafio do custo, né? Então, é fato, então, o ingrediente natural tem um custo, o ingrediente natural e orgânico tem 2 vezes aquele custo, né? Tem uma questão de escala, então é difícil, às vezes, você conseguir determinados ingredientes em grande escala, né? Tem também uma questão, às vezes, de tempo, né? Então, uma matéria-prima natural, orgânica, então, às vezes, leva alguns anos para ser entre o cultivo e você poder colher, né? Enfim, colher aquela planta e daí transformar em algum produto. E, às vezes, a grande indústria não tem tempo para isso, né? Ou não quer ter esse tempo. E passa também, sim, por uma mudança, eu acho, grande de mindset das pessoas que estão no negócio, né? Então, se o objetivo máximo e único da empresa ainda for dar o máximo de lucro para os acionistas, com certeza essa virada de chave não vai acontecer, né? Porque quando você trabalha com um produto natural orgânico, você abre mão, sim, de um pouco de lucro. Você vai abrir mão, você não vai conseguir tudo aquilo que você estava imaginando, né? Então, o produto vai ficar tão caro que ninguém vai comprar, né? Fica inacessível. Então, a gente tem que... você acaba abrindo um pouco de mão de lucro, sim. E eu acho que isso também pode ser
que conforme próximas gerações comecem a assumir, né, essas cadeiras nas empresas, essa mentalidade começa a mudar um pouco, né, e as pessoas começam a perceber, as pessoas que estão no comando das empresas, que o dinheiro não é tudo, né, que talvez o dinheiro que eles já têm já é suficiente e que talvez seja bom usar esse dinheiro para causar um pouco de impacto negativo, né, e compensar um pouco de todas as destruições aí que a gente já causou no meio ambiente, né, em prol de um consumo excessivo, desenfreado, de ter muitas coisas que às vezes a gente nem precisa ter, né? Então, eu acho que o desafio de uma indústria grande é gigantesco, gigantesco, e eu admiro as empresas que estão tentando fazer essa mudança, porque não é simples, né? Eu acho que toda mudança tem que ser comemorada sim, né? Mas sim, passa por todos esses desafios aí que não são poucos. Eu acho que Perdão, pode vai. falar, viu? Não, Pode falar. falar, pode falar. O que eu ia falar que é um pouco sobre abrir mão de alguns privilégios, né? Eu acho que assim a gente tem que entender que para a gente ter uma sociedade mais justa, menos desigual, melhor para todas as pessoas e para o planeta, a gente vai ter que abrir mão de alguns privilégios. Não tem outra saída, né? Então, isso é importante ter essa reflexão. E eu acredito que a gente vem ainda uma mudança geracional que talvez com essa mudança de mindset mesmo, né? Que as pessoas talvez tenham um olhar mais empático, né? Que realmente a gente precisa ser um pouco mais dividir um pouco mais nossas alegrias com outras pessoas para todo mundo conseguir ser mais feliz junto, né? Não, eu ia até completar, mas é isso, né? Eu acho que o despertar já aconteceu, tanto que também as grandes estão procurando isso, né? Eles estão vendo formas de que como eu posso também, como uma empresa grande, chegar nesse papel. Então, acho que talvez o papel do pequeno acho que se inverteu o papel antes, né? Os pequenos se inspiravam nos grandes às vezes, né? Mas eu acho que hoje o papel é o grande olhando para o pequeno, o que ele conseguiu fazer, o que ele consegue realizar e olhar de fato que assim, opa, essa empresa está me mostrando alguma coisa que eu acho que é bacana. E eu acho que eu consigo também entrar nesse processo e ajudar e melhorar e fazer melhorias de alguma forma, né? Então, automaticamente, aquela coisa, a gente tem que olhar para o próximo, e que nem a Bia falou, né? Cada atitude sim tem que ser comemorada. Né? Conseguir melhorar um processo, nossa, que bom, né? Eu acho que se cada um fizer o pouquinho que seja, né? Conseguir mudar uma embalagem, conseguir compensar o carbono de alguma forma, conseguir fazer uma estratégia diferente de entrega, estou usando menos energia, então qualquer ato, né, ele deve ser comemorado sim, né, até porque hoje a gente até às vezes usa assim, o mais sustentável possível, né, as sustainable as possible, tudo que a gente pode, né, porque às vezes a gente também não consegue, assim, às vezes a cadeia não te proporciona, né, ou a indústria ainda não está preparada para compensar, ou alguma coisa, então assim, quanto mais práticas forem surgindo, quanto mais empresas forem surgindo, conversando sobre o assunto, automaticamente mais isso também vai entrando na consciência das pessoas. Então vai ser sempre aquela coisa de mão duplas, né? Então, assim, o consumidor traz porque é um desejo dele. Mas quanto mais a indústria falar sobre isso também, o consumidor vai, aquele que às vezes ainda não foi impactado, ele vai dizer, opa, realmente, o que eles estão falando faz sentido, né? Que legal. Então agora eu acho que eu vou começar a olhar ao meu redor e entender melhor como é que isso funciona. Muito bom. Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho agora, continuando, sobre a Amazônia, né? A gente acho que nunca se falou tanto de Amazônia, né, nesses últimos anos, e a gente sabe que muito das matérias-primas, né, vem de lá, e a gente queria entender um pouco quais são esses desafios também de trabalhar, né, de conseguir essas matérias-primas de uma região que é ao mesmo tempo tão rica, mas tão complexa e tão assim visada hoje, né? Então, como é? Conta pra gente um pouco da experiência de vocês trabalharem nessa região. A Amazônia é incrível, né, gente? Eu, se pudesse, eu estaria lá, assim, sempre. Assim, a gente tem algumas lojas na região ali, né, onde contemplam a Amazônia, então a gente sempre vai, sempre que a gente pode estar próximo, assim, a gente vai. Mas o que eu acho legal da Amazônia é essa questão, assim, que eu acho que algumas dificuldades, por exemplo, que a gente já encontrou, e eu sei que, né, não é só
da gente, mas é para o mercado em si, né? Algumas comunidades, por exemplo, a gente tinha uma matéria-prima de óleo de pracaxi, né? A gente usa muito óleo de pracaxi em algumas situações, ele é extraído na ilha de Marajó. Antigamente, para você chegar nessa ilha, eram 36 horas de barco. Então, a dificuldade de acesso ao ponto já era difícil. Então, hoje a gente consegue fazer um trajeto de 8 horas, mas antes a gente levava 36, e mesmo assim são 8 horas, né? Você chega na comunidade, no início eles não tinham nem como comunicar, por exemplo, que eles extraíram determinado produto, que eles tinham feito a extração de murumuru ou de copaíba, porque isso é o dia a dia deles, né? Então, assim, eles não tinham como avisar as marcas ou as empresas de que eles tinham feito esse processo. Então, isso foram coisas que a gente teve que ir melhorando, né? E a gente sabe que a gente participou de um projeto desse, já vi vários projetos, a gente tem alguns projetos que têm esse incentivo, principalmente para as comunidades onde elas estão mais afastadas, que é o acesso à comunicação, para que eles possam comunicar. Tem projetos de auxílio de precificação, por exemplo, né? Para eles não simplesmente darem aquilo por uma troca, né? Trocar o produto, né? Como que a gente vai simplesmente trocar o produto? Então, assim, pagar o preço justo pelo trabalho deles também. Então, hoje já existem práticas como essa de auxílio à precificação. Então, assim, é um processo que está evoluindo, que está crescendo, né? Então, assim, hoje a gente tem N dificuldades para conseguir chegar. E essas são algumas delas, né? Então, a gente participa de um projeto, por exemplo, que é exatamente isso. A gente ajudou a fazer essa construção de chegar à comunicação na cidade. Na cidade não, na ilha, né? Até dezembro a gente tem uma entrega de casas de óleos, que é para auxiliar realmente na retirada e na extração de produtos. Então, isso é uma questão que realmente, assim, muitos lá, né, as pessoas às vezes nem têm ideia de como eles fazem esse processo, ou de como é retirado, ou de onde estoca isso. Tem um trabalho até de consciência na Amazônia, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas às vezes eles não valorizam o que é deles, né? A gente trabalhou com uma ONG há um tempo atrás, que era de mulheres amazonenses, e numa das conversas com a Rita, ela me falou, sabe o que é o mais difícil comigo, com as mulheres, é explicar que elas não precisam comprar um produto industrializado e ali no mercadinho ganhar aquele dinheiro para comprar um refrigerante ou um salgadinho, né? Alguma coisa assim. É mostrar para elas que aquilo que elas colhem, que o açaí que está ali tem muito mais valor, né? E mostrar para eles mesmos assim, o valor daquilo que eles fazem. Então, a Amazônia ela tem uma vasta, assim, tipo, vastos desafios, né? Desde comunicação, de transporte, de cultura, de aprendizado, e ao mesmo tempo, assim, hoje a gente, de novo, né? As iniciativas que tem, elas são a grande maioria privadas, né? Elas vêm de ONGs, elas vêm de empresas que auxiliam, a iniciativa ainda não é pública, né? Então, isso é uma coisa que também dificulta ainda mais, às vezes, o processo. Mas, claro, hoje a gente já, né, evoluiu muito nessas questões, então acho que isso é importante, assim. Mais alguma... Bia, queres completar? Não, o que eu ia falar, na verdade, foi o que você comentou bem no final, né? Que a iniciativa de desbravar ainda depende muito da iniciativa privada, né? Então, em termos de política pública, a gente não tem política pública nenhuma que incentiva a pesquisa, ao desenvolvimento na região. Pouquíssimas, enfim. Então, a gente vê, por exemplo, que incentivo a gente tem para um pesquisador, né? Ir lá e descobrir um ingrediente, né? A gente, nos últimos anos, só foi perdendo, toda a área de pesquisa só foi perder investimento, inclusive no Brasil como um todo, né? Então, eu acho que a gente não sabe, né, transformar, digamos, conservar uma riqueza que a gente tem, que é do mundo, mas que está aqui no nosso território, e, ao mesmo tempo, tentar criar, né, novas formas de vida para essas comunidades que estão lá, novas formas de renda, né? A gente não sabe aproveitar o que a gente tem em casa, né? E eu acho que sim, falta muito da iniciativa das políticas públicas mesmo, né? Porque a empresa, de novo, vai ficar na mão do interesse dos acionistas, se eles estão dispostos a gastar tudo isso, né?
Alguns vêm como gasto, outros vêm como investimento, mas vai ficar muito do propósito de cada um, né? E de cada empresa. Então, até a gente vai estar criando um projeto que em breve a gente vai poder divulgar, mas até para mostrar a questão assim, quanto impacta, né, positivamente na Amazônia o uso de determinada, por exemplo, do óleo de copaíba. Quantas famílias esse processo ajudou? Qual foi a fonte de renda que a gente gerou para essas famílias, né? Então, assim, a gente já tem todo esse estudo e a gente vai liberar algumas informações, né, assim, para o mercado também, mas, assim, porque isso tem um valor que é muito maior, né, que as pessoas nem imaginam, às vezes, assim, o produto que está fazendo bem para secar minha espinha, ele tem todo um valor agregado atrás de uma construção de uma história, né? Porque são famílias ribeirinhas que estão lá, que estão fazendo aquele trabalho lindo e estão trazendo isso para a gente e automaticamente isso gera renda e faz com que as crianças possam ir para a escola e façam que eles possam aprender a valorizar a matéria-prima deles e façam que eles possam aprender que aquilo ali tem um valor enorme que às vezes eles nem imaginam, né? Todo mundo fala da Amazônia no mundo e às vezes eles ficam, né, tipo assim, querendo comprar o industrializado, por exemplo, né? Porque é aquilo que tu não tem, né? Às vezes é o desejo, né, do que você não tem. Então é todo um trabalho de comportamento que eu falo também, assim, que mostra para as pessoas da região e para quem consome. Então, às vezes, a pessoa também precisa saber, né? Porque às vezes a gente se questionou, né? Quando a gente começou esse projeto, a gente se questionou assim, mas e o que tem dentro de um pote? Né? O que tem dentro daquilo que você consome, seja independente de coisa, assim. Quantas famílias eu ajudei, né? Qual foi o processo? Isso é lindo de saber, né? Então, eu acho que isso dentro da Amazônia tem todas essas questões. Mas, claro, a gente tem ainda muitos desafios, a gente tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas é um processo que está evoluindo. Que bom saber que está evoluindo, né? Porque a gente fala assim, uma região tão rica, né? Tão especial assim para o nosso país, assim, que tem mil possibilidades, né? Da gente explorar de uma maneira mais sustentável, né? De ter um desenvolvimento sustentável da Amazônia, que eu acho que esse aí é o grande desejo, né? Dos brasileiros, que a gente possa ter políticas públicas que auxiliem, né? Nesse desenvolvimento sustentável. Que mais pessoas vão até lá visitar. Eu assim, observei, eu vou muito para a Amazônia, para a região do Pará, sou uma apaixonada por aquela região, e eu vi que até na pandemia as pessoas passaram a ir mais, né, viajar mais pelo Brasil e conhecer a Amazônia. Então, assim, o que a gente também não conhece, a gente não sabe falar. Então, aqui já que a gente está falando muito de Amazônia, né, e o evento também, o PEF também, acho que um convite a todos vocês que estão ouvindo a gente a irem lá, conhecer em loco, porque nada melhor do que a gente conhecer pessoalmente, né, para entender a complexidade e poder também conhecer esses projetos maravilhosos que estão acontecendo por lá, estão apoiando essas comunidades ribeirinhas e tudo mais. Eu tô doida para ir, porque a gente quer ir agora em dezembro, e é incrível, realmente, assim, quem tiver a oportunidade de poder conhecer, de poder entender os processos, hoje tem vários novos projetos acontecendo, até para, às vezes, né, a gente, claro, tem a parte de turismo, de conhecer, mas tem a parte de conhecer também que projetos estão sendo feitos, né? Quais são as empresas que estão ali regenerando o solo, né? Porque hoje tem empresas muito bacanas. A gente tem um projeto também que vai ser lançado em breve, que é um solo que já está destruído e a gente vai regenerar, né? Como isso acontece. Então, assim, esses processos, às vezes é importante, as pessoas nem sabem como acontecem, né? Então, às vezes é bacana de ver como que a gente pode regenerar, retransformar, né? A nossa... Acho que talvez o nosso maior presente no Brasil, que é a Amazônia, né? Sem dúvida. Um grande presente. Bom, a gente já está no finalzinho. Eu queria que vocês fizessem algumas considerações finais, se algum tema que a gente acabou não abordando aqui, se vocês quiserem complementar alguma informação, fiquem à vontade. Na verdade, eu queria agradecer, eu acho a oportunidade, assim, claro, se a gente for ficar falando aqui, a gente fica horas conversando sobre sustentabilidade, a gente fica horas conversando sobre beleza limpa, o que a gente pode fazer, os processos, né? Então, acho que, assim,
É muito legal as iniciativas e quem pode trazer isso para discussão e que a gente possa trazer isso cada vez mais, né? Eu acho que as pessoas precisam despertar essa consciência realmente, né? E a gente... Pequenas atitudes mudam o mundo, né? Então, se a gente puder sempre trazer isso, eu acredito que é uma coisa muito importante para qualquer um, né? E acho que vale, assim, para, né, todo mundo que vai assistir e tudo mais, desperta essa consciênciazinha, né? Faça uma pequena parte vocês também, assim, de olhar, né, para os processos e começar também a fazer essa geração de impacto positivo, né? Joia, Vanessa. Bia? E o que eu acho assim, muito importante a gente ter uma discussão de um tema tão importante dentro de um festival que fala de criatividade, inovação, enfim, porque no fim o tema de sustentabilidade é um tema de inovação, né? A gente está mudando processos, mudando mindsets, pensando em novas formas de fazer, né? Mudar a nossa forma de mudar a maneira como a indústria funcionou nos últimos 100 anos, né? Então, eu acho que, uma mensagem final, eu acho que cada indivíduo, de novo, acredito muito nisso, cada indivíduo ele tem sim o seu papel e cada impacto importa. Né? E você, como uma pessoazinha que começa a ficar um pouquinho curioso, começa a perceber um pouco mais, começa a investigar um pouco mais, você começa aos poucos a mudar ao seu redor, né? As pessoas ao seu redor. Porque você começa a questionar, você começa a sugerir, você começa, né, a querer plantar aquela sementinha também nos outros, de uma forma natural, acho que nada muito excessivo, mas aquilo acaba virando quase que um propósito individual, né? E a verdade é que a gente já não tem mais para onde correr, né? A gente não vai ter outro mundo além desse que a gente vive. Então, se antes a gente tinha a opção, né, de ficar curioso ou não, de querer ou não querer saber sobre o tema, hoje a gente já não tem mais, né? Então, acho que também é nosso dever como cidadão de querer entender melhor sobre tudo que está por trás, né, da sustentabilidade dentro do nosso alcance, dentro do nosso conhecimento, mas minimamente se sentir curioso, né? Eu acho que fechar os olhos que é complicado, né? Fechar os olhos eu acho que não dá mais, seja para a minha geração, para gerações jovens, para as que estão vindo, ou até para as gerações mais velhas, né? Acho que todo mundo tem o seu papel aí. Sem dúvida, acho que todo mundo pode fazer algo, né? Adoro aquela frase do Gandhi que é: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Eu Acho que amo essa muito frase. sobre isso, né? Seja nós fazemos a mudança, né? A mudança está dentro de cada um de nós. Então, eu acho que é nas pequenas mudanças de atitude do dia a dia, né? Das nossas práticas, das atitudes. E acho que cada um realmente pode fazer e pode inspirar o outro, né? Eu acho que a gente também tem esse papel de inspirar o nosso amigo, a nossa amiga, a família, as pessoas que estão em volta e juntos, né? Fazemos parte dessa construção aí de um país melhor, de uma sociedade melhor para todos. É isso, pessoal, adorei, que bom conhecer vocês, não conhecia pessoalmente, mas assim, admiro a trajetória aí de vocês, as marcas que vocês trabalham. Existem, outra coisa que eu acho legal, assim, existem tantos movimentos acontecendo, né, isso que é muito, muito assim, assim, te dá esperança, né, você fica muito esperançosa de ver muitos movimentos acontecendo, muitas marcas novas nascendo, marcas se formando, então, acho que tem muitas opções assim de movimentos para a gente seguir para essa transformação, né? Sim, com certeza, com certeza. O consumidor de hoje já tem muito mais opção do que o consumidor de 10 anos, por exemplo, né? A Simple, por exemplo, tem o quê? 5, 6 anos? Não, está indo para o quarto ano. Quarto ano, imagina, é uma bebê quase. Eu sempre falo, gente, a gente é um bebê que cresceu muito, mas é muito, a gente fica orgulhoso, assim, sabe? E é até como uma mensagem, assim, para o pequeno, não desiste, né? Tipo, você está começando, você acredita nisso, é mais caro? Você vai ter uma lucratividade menor? Vai, né? Mas, cara, não desiste, porque é lindo de ver as pessoas se apaixonando e conhecerem. Eu que viajo o Brasil todo mesmo, né? Então, eu conheço pessoas
Agora, mundo também, né? A gente está indo para mundo, mas assim, a gente escuta os relatos das pessoas, a gente conhece cada canto, assim, parar mesmo, né? A gente vai incrível, sabe? Então, assim, é muito legal, gente, a gente ter isso, porque a gente fala assim, nossa, o que a gente criou, aquilo que a gente acreditou e que muitas vezes, né? Nossa, não vai, vocês não vão conseguir. Não, a gente chega lá e consegue. Então, assim, isso talvez é um recado bem importante também para os pequenos que estão começando, né? Sim. Se precisarem de ajuda de quem já passou pelo processo, pergunta, né? Quem sabe a gente pode estar ajudando essas empresas também a crescerem mais, né? Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais empresas que geram impacto positivo a gente tiver, vai ser melhor. Incrível. E acho que nesse ponto, né, a gente tem aqui duas marcas que se diferem muito em termos de tempo. Então, a gente tem a Simple, que tem 4 anos, a Vereda, que tem 100. E há 100 anos já trabalha com cosméticos naturais e orgânicos, né? Então, é possível, sim, né, ficar nesse business, digamos, por mais tempo. Acho que a gente tem que ter persistência, né, e sim, procurar apoiar uns aos outros, né? Porque é um movimento que a gente espera que tenha vindo para ficar, né? Enfim, que é legal tenham mais marcas. Porque apesar de, né, vocês têm 100, a gente tem 4, mas assim, dá para nascer sustentável? Dá para nascer sustentável. Exato. Dá para se transformar sustentável? Dá para se transformar sustentável, né? Então, assim, independente da época ou do período que a gente nasceu, ou quem nasceu, tá na mão, né, das pessoas fazerem essa transformação que eu falo. Seja quando você nasce, né, ou quando você precisa mudar o processo. E talvez hoje muitas precisam entender que a gente precisa mudar o processo. E é uma transformação que às vezes não é fácil para ninguém, né? Porque transformações elas sempre são difíceis. No entanto, elas são necessárias e com certeza elas vão fazer a diferença. E acho que isso é muito legal. Muito bom. Queridas, Bia, Vanessa, muito obrigada, parabéns, viu, pela trajetória de vocês, pelo impacto que vocês estão gerando. Muito orgulho, assim, de poder participar aqui dessa mesa com vocês. E, pessoal do PERF, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, estamos aí. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. É. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.